Estamos dando início aqui ao 5º vídeo da série sobre o Kybalion. Então, só para recapitular, a gente está fazendo uma série que vão ter 7 vídeos, né? Nós já estamos fazendo agora o 5º, para estudar, assim, introduzir, tá? Os princípios herméticos, que são os princípios abordados, que é o tema abordado aqui nesse livro, o Kybalion. Esse é o livro original, tá, gente? Escrito pelos 3 iniciados. Então, ó, a gente... Deixa eu voltar aqui. Tudo bem aí, povo? Kybalion, ô Matheus. C-A-I-B-A-L-I-O-N. Ó, pra quem perdeu e tá interessado, eu editei as lives, então tá bem bonitinha, bem top. E coloquei no finado do YouTube, que alguém colocou aí, o finado do YouTube não é finado não, viu? YouTube é top, pra quem gosta de vídeos longos e realmente instrutivos, sabe? Porque dá tempo de você falar bem e tal. Eu tenho um canal lá, tem o link na minha bio aqui, mas se não tiver, porque toda hora some, é canal Juneves, tá? E aí tem uma playlist escrita Kybalion, série Kybalion, uma coisa assim. Então eu coloquei lá o 1, 2, 3 e o 4. Então a gente tá pro 5º. Então só recapitulando, o primeiro foi o princípio do mentalismo, teve o princípio da correspondência, o terceiro o princípio da vibração, o quarto o princípio da polaridade e agora vai ser o princípio do ritmo. Então o tema hoje é Kybalion, 5º princípio, o princípio do ritmo. Vamos ler aqui o axioma, tá? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. O Kybalion. O 5º grande princípio hermético, o princípio do ritmo, implica a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional. Um movimento de um lado para o outro, um fluxo, um refluxo, um movimento para frente e para trás, um movimento semelhante ao pêndulo. Vocês conhecem o pêndulo, né? Aquela ferramentinha que fica um negocinho pesado na ponta e a cordinha, né? O princípio do ritmo é estreitamente ligado ao princípio da polaridade, descrito no capítulo anterior. Isso não significa, porém, que o pêndulo do ritmo oscile até os polos extremos. Então, pensa assim, numa escala, né, numa régua. Então, o princípio ele oscila, mas não é tão fácil, não é comum ele oscilar de um polo a outro de uma vez só. Ele vai pegando impulso, né? E, gente, esses princípios herméticos, eles são tão interessantes que a gente consegue aplicar em todas as manifestações existentes, né? Por isso que existe lá o princípio da correspondência, assim como é em cima e embaixo, assim como é dentro e fora, assim como é na matéria, no espírito. Então, quando você pensa num corpo inerte, numa matéria inerte, né? A gente tá falando do pêndulo, é uma coisa que não tem vida, mas ele se manifesta, né? Ele ainda assim, ele tá sujeito às leis universais, assim como o ser humano. Então, aqui, né, esse princípio basicamente ele fala que tudo, as pessoas, os universos, as marés, os planetas, e até no nível científico mesmo, né? Tudo tem um lado, vai de um polo a outro. Inclusive, ele deu exemplo da morte mesmo, né? Então, nós nascemos e a gente tem o início, né? O nascimento, e vai ao polo, que é a destruição, que é a morte. Os planetas, os astros celestes, a mesma coisa. Todo astro celeste, seja um planeta, um satélite, um sol, ele teve um início e ele tem também um fim. Lógico que um sol dura sei lá quantos trilhões de anos, não sei nem, não faço ideia, mas né, cientificamente se sabe. E ele explode e aí começa tudo de novo. Ele fala aqui nesse capítulo. E aí ele faz a relação com o princípio da polaridade, que foi o que a gente estudou na live passada, né? Que existem os dois polos. Então, o pêndulo, ele fica oscilando entre esses dois lados. De novo, não necessariamente num movimento só ele vai chegar aos dois extremos. Na verdade, é raro acontecer isso. Mas ele vai ali proporcionalmente. Trazendo para a prática, para nossa vida aqui no dia a dia. O que vocês acham que a gente consegue observar, na verdade, isso no nosso dia a dia, né? Nós estamos bem financeiramente, de repente acontece alguma coisa, você fica
ruim financeiramente, acontece, né? Você perde seu dinheiro, acontece um imprevisto, o dinheiro que você estava guardando vai embora, você tá numa fase boa no seu relacionamento, daqui a pouco vem a fase ruim. Tanto que a gente fala, estou numa fase boa. Já assumindo que o relacionamento é feito de fase. Então tem a fase boa, então em algum momento vai ter a fase ruim. É, estou no auge da minha beleza, né? Então, aquelas pessoas que falam, estou no auge da minha beleza, sabe que vai começar a cair em algum momento. Então, tudo tem esse ritmo, gente. O pêndulo, ele flutua. E aí, uma coisa interessante que esse princípio fala é que isso também é a nível mental e emocional. Então, como que esse princípio afeta mais a nossa vida, né? Tem essas coisas externas, porque assim como é em cima e embaixo, mas assim, dentro de nós, no nosso micro, como que ele afeta mais? Na nossa oscilação emocional. Gente, é tão comum. A gente acorda de manhã e aí a gente tá bem, acorda motivado, acorda empolgado para fazer as coisas que tem que fazer, para ir pro mundo, para estudar, para trabalhar, para não sei o quê. De repente, acontece alguma coisa, vai acontecendo uma série de coisas ao longo do dia, porque a gente não tem controle sobre o externo, né? O que tá acontecendo na rua. Às vezes o ônibus atrasou, aí você desceu do ônibus, um carro passa na poça de lama e suja a tua roupa toda. Você chega no serviço atrasado, seu chefe já fica com o bico o dia inteiro. Enfim, você vai mal na prova, acontece um monte de coisa que você não tava contando que acontecesse. E isso faz você é, ir para um outro, né, mudar o seu, o seu estado de espírito, o seu humor. E isso você tá obedecendo a lei do ritmo. Porque você tá no extremo e as coisas vão acontecendo. E é uma coisa tão interessante que eu não tinha me atentado quando eu dei o exemplo. Eu vou trazer o mesmo exemplo porque cabe quando eu falei da polaridade. Vocês lembram que eu falei que uma vez uma pombogira falou pra mim que como eu e meu marido somos muito diferentes em personalidade, que se nós dois nos manifestássemos nos polos opostos, a gente ia cada vez ficar mais oposto, porque o pêndulo ele é um movimento perfeito de equilíbrio. Então, é igual. Vocês lembram do barco Viking do Play Center? Ou não é nem só Play Center, né? Todo parquinho de diversão tem aquele barco Viking, né? O mesmo movimento, a mesma altura que ele vai para um lado, é a mesma altura do outro lado. É um equilíbrio, é a mesma altura. Ele não vai enquanto ele está em movimento, né? Então, por isso que o nome é o princípio do ritmo, né? Porque enquanto tudo segue um ritmo, nada é estático, nada tá totalmente parado. E enquanto ele tá nesse ritmo, ele segue o mesmo movimento que ele faz para a direita, ele faz para a esquerda. O mesmo movimento que ele vai para cima, ele vai para baixo. Então, isso aplica no exemplo que eu dei do relacionamento, né? Se você tá polarizando muito lá pro extremo, o outro, ele também vai polarizar no extremo para equilibrar o ritmo, o pêndulo do ritmo, ele vai ajustar as coisas para que elas se equilibrem. Por isso que aqui no começo tá falando que esse princípio ele conversa muito com o princípio da polaridade que a gente estudou na aula passada, na aula, né? No vídeo passado. Porque realmente um explica o outro, né? Então, você polariza porque o ritmo é perfeito, é constante, é proporcional. Então, você vê, se você quer atrair coisas para sua vida, pessoas, relacionamentos e tal, se você vai para um polo muito extremo, você atrai outro. E, gente, é um pouco controverso, né? Porque se você ficar pensando muito, olha só, então você fala, pô, inclusive, muito antes da gente falar de Caibalion aqui nas lives, nos vídeos e tal, a gente tava fazendo uma live aleatória e alguém falou assim: poxa, eu sou tão bonzinha, eu sou tão boazinha com as pessoas e todo mundo pisa em mim. Eu sempre sou tão solícita, eu ajudo todo mundo. Sempre que alguém tá precisando de ajuda, eu sou a pessoa que levanta a mão e tal. Todo mundo pisa em mim, que injusto. Gente, vocês concordam que talvez esse princípio, tanto os dois, né? Tanto da polaridade quanto do ritmo, explique esse fenômeno? Que muitas pessoas falam. Eu dei o exemplo aqui que aconteceu durante a live. E muitos de vocês vão lembrar que a menina falou: sou tão boazinha, eu ajudo todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eu até falei meio assim, nem falei: meu, você tá oferecendo pra fazer faxina na casa dos outros, né? Você tá muito disponível também, né? Então, mas é pra entender que
tudo que é over, né? Tudo que vai demais, você tá atraindo o oposto proporcionalmente extremo. Então, se você. Não é que você tem que ser ruim para você atrair uma coisa boa, não é isso. Mas você ser uma pessoa que tá no extremo do legalzinho, do bobinho, do bonzinho, você vai atrair o extremo da pessoa filha da puta para equilibrar a balança. O ideal é, pô, eu quero atrair alguém parecido comigo. Concorda aqui? Se o pêndulo ele faz um movimento constante e proporcional para os dois lados, se você tá aqui no meio e você não tá lá no extremo, você tá aqui no meio, o movimento ele é sutil, você vai encontrar alguém proporcionalmente bacana como você, proporcionalmente gentil como você. Então, quando você tiver já com essa pessoa, estiverem desenvolvido um sentimento bacana, um sentimento bom, você chega e fala, bom, agora eu quero aumentar um pouco mais a minha gentileza, porque eu amo essa pessoa. Só que vai ser também proporcional, porque vocês dois já estão em sintonia. Então, vocês vão aumentando de forma proporcional. E nós somos seres constantes, tudo está em movimento. Então, ninguém escapa desse princípio do ritmo. Então, não é que você vai ser legalzinho para sempre, nem o seu par ou a sua par vão ser legalzinhos para sempre. Vamos ter nossos momentos, né? Então, você vê como é perfeito. Enquanto um não tá muito bem, o outro tá bem, né? Porque ele oscila para um lado e para o outro. Então, um pode meio que apoiar o outro, desde que não chegue nos extremos, porque ninguém também é saco de pancada, né? Ah, Ana, você não viu a live de sexta, eu nem postei. Eu tô editando ainda. Oi, Henry, não teve live na última terça. Essa do Caibalho eu não tô fazendo certinho nas terças, tá? Eu não tô fazendo live toda terça, basicamente. Ó, a Rafa falando. Tá muito encucada como atrai pessoas. Tem uma série de fatores, né? Mas esse é um que pode explicar padrões. Tem gente que fala que a vida inteira é nesse padrão. E quanto mais legal ela é, mais ela atrai pessoa. Mas a pessoa que foi objeto dela ter sido legal, né? Objeto. A ciência moderna compreende bem o princípio do ritmo, considerado como uma lei universal quando aplicado às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem, e que explica a desconcertante sucessão de estados de espírito, sentimentos e outras mudanças desagradáveis e desconcertantes que observamos em nós mesmos. Então é aquilo que eu falei, a gente fica toda hora oscilando muito, né? Peraí. Ai, cadê? Mas os hermetistas, estudando as operações desse princípio, aprenderam a evitar. Presta atenção, ó. Os hermetistas aprenderam a evitar, por meio da transmutação, algumas das suas atividades. Gente, esse princípio até agora foi um dos mais difíceis de eu entender a ponto de conseguir falar para vocês. Ele é bem complicado, mas eu acho que eu entendi, que agora vai chegar ao ponto. Porque assim, ó, pô, se o princípio do ritmo é uma lei, você não muda. Tudo oscila, então tudo bem a gente ficar nessa onda, sabe? De ficar pro lado pro outro, eu tô bem, eu tô mal. Que agonia, né? Porque isso é tão, né? A gente já vive isso, eu vivo muito isso, eu oscilo muito. É, hoje eu tenho um pouco mais de consciência, então fico menos tempo nos estados extremos. Mas ainda assim eu sou afetada pelas coisas que acontecem fora, né? Então, e eu sei que isso é muito desgastante, isso é muito chato. Você não quer ser assim, você quer ficar flat, né? Mas aqui tá falando que não tem escapatória, é uma lei, é um princípio universal. Então, como faz, né? Que foi que o Henry perguntou que vocês falaram que é uma boa pergunta. E quem está no extremo da maldade vai encontrar o extremo da bondade? Gente, é assim, ó. O pêndulo, ele oscila não só porque você atrai, mas para quem você é. Então, você tá no princípio da maldade, você tá no extremo, né? Uma hora você vai cair. Então, enquanto você tá lá naquele extremo, pode ser que você atrai pessoas vítimas, né? Então, tem aquela vítimas, então a gente também tem que lembrar da lei da ação e reação. Porra.
A gente tem que lembrar da lei da ação e reação. Então, se alguma coisa foi atraída para alguém que quer fazer mal, existe um imã ali que colou, um imã energético, não podemos esquecer disso. Só que ele atrai sim, né? Então, esse extremo dele vai atrair pessoas, vão atrair os cordeirinhos. As pessoas que estão polarizando muito, muito lá no outro lado do bobinho, do inocente demais, sabe? No, ai, não, eu confio, todo o coração de todo mundo é muito bom, não sei o quê. Vai sim, se a pessoa tiver ali sintonizando vibracionalmente com aquela energia, vai atrair sim. Por isso que essas pessoas têm tantas vítimas. Só que o pêndulo, ele não funciona, né? O pêndulo que eu tô falando é só para entender, ficar mais claro. O pêndulo ele não funciona só para quem você atrai, funciona para quem você é, para o que você manifesta. Então ele tá lá, né, estourando lá no princípio da maldade, ele vai cair federal. Vai cair federal. Uma lei sempre tá agindo em cima da outra, né? Então é importante também ter isso em mente. A outra lei depois dessa do princípio do ritmo, eu acho que já é a lei da causa e efeito. Então você vai ver que uma coisa está sempre várias ao mesmo tempo. As leis não param de agir para que uma haja, é tudo ao mesmo tempo. Então tem o ritmo, mas também tem causa e efeito. O cara tá agindo mal, uma hora cai. Mas de fato, ele polariza muito para um lado, ele pode sim, é muito mais fácil para ele atrair as pessoas que estão polarizando no exato oposto dele. Bárbara, também, ó, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse daí é uma frase que falou do princípio da polaridade, porque fala assim, ó, meia verdade é o seguinte: existe a verdade absoluta? Até existe, mas ela é um extremo que nós, no nosso nível, não acessamos. É o princípio da polaridade que fala disso. Então, quando você tá nessa escala, né, o da polaridade, ela fala da escala. Então, pensa numa régua. Você tem uma régua com vários graus, né? Então, se você tá no grau 5, o extremo exato do 5 é o 10, né? Pensando na régua aqui. É o 10, né? É isso, né? Então, a verdade. Então, o princípio da polaridade, ela também fala de um polo positivo e negativo. Existe sim esse conceito de positivo e negativo. Então, assim, a verdade para aquela escala de 5 a 10 é uma. Mas se você está falando numa outra escala maior ainda, aquela verdade de 5 a 10 já não é a verdade absoluta. É por isso que fala que as verdades são meias verdades. Porque quando você olha numa perspectiva mais macro, aí é diferente. Eu dei o exemplo do Exu trabalhando lá, aprendendo e açoitando almas que foram péssimas aqui em vida. Ah, ele tá fazendo bem? Bem, não tá fazendo, mas tá fazendo bem dentro daquele ambiente que ele tá trabalhando. Então, dentro de um umbral, ele tá fazendo muito bem. Mas se você olhar o que é o bem de verdade, no nível muito maior, no nível muito mais, no nível macro, aquilo não é bem. Ele tá usando força física, crueldade, para disciplinar espíritos. Mas precisava? Não, no nível daquele ambiente que ele atua, precisa ser assim. Entendeu? Então, aquilo é uma meia-verdade. Dentro daquele ambiente é uma verdade. Ele tá fazendo bem sim, porque ele tá aprendendo que é mal, aqueles maus não estão fazendo mais maldade para quem não, para quem tá tentando, pelo menos eu falo, não merece, não, vamos tirar essa coisa de merecer, mas para quem tá tentando se melhorar. Então, ele tá fazendo bem naquela região. Só que se você olhar num total, pô, como que a gente vai falar de acabar com a violência se a própria polícia usa violência? Porque no nível que a gente tá nesse ambiente ainda precisa. O princípio da polaridade é essa coisa louca que a gente não consegue. Polaridade não, do ritmo. Nós não conseguimos controlar. Mas os mestres herméticos, hermetistas, eles acharam o Paranauê, né? Para burlar o sistema, né? Uma lei trabalhando em cima da outra. Por quê? Porque todas as leis funcionam ao mesmo tempo. Então, se a gente souber usá-las bem, a gente passa ileso, né? Ou o mais leso possível. Então, o que fala aqui, ó? Eles descobriram, né, que havia dois planos de sua manifestação no que diz respeito aos fenômenos mentais. Descobriram que havia dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. É difícil, tá? Vou tentar explicar depois.
O conhecimento desse fato permitiu-lhes ascender ao plano superior e, desse modo, escapar da vibração do pêndulo rítmico, que se manifesta no plano inferior. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo ocorria no plano inconsciente e a consciência não era afetada. A isso chamavam de lei da neutralização. Suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a oscilação negativa do pêndulo não se manifesta na consciência, razão pela qual não são afetados. Gente, eu até nem vou mais ler, tá? Porque eu acho que a gente tem que focar aqui que ele é o mais complicado de se... a parte... É o pulo do gato, porque igual eu falei, pô, eu fiquei meio mal quando eu comecei a entender. Eu falei, pô, então não tem jeito, então eu vou viver nessa montanha-russa de emoções, né? Ao bel prazer desse pêndulo aí maldito, né? Não. Se não fizer nada, vai ser assim. Mas nós podemos sim, de acordo com esse pulo do gato, esse paranauê que os hermetistas descobriram. Então, assim, as palavras dele, eles descobriram que existem dois níveis mentais que, né, dois níveis da consciência. Um é afetado pelo ritmo do pêndulo e o outro não. O movimento rítmico do pêndulo, ele não afeta um dos níveis da mente. Qual que é o nível que não afeta? O nível consciente. Ele só afeta o inconsciente. Então, eles descobriram que se eles ficarem acima daquele nível que afeta, eles não ficam flutuando nesse pêndulo. Não no nível consciente da mente, apenas o inconsciente. Então, eles elevaram o ego nesse plano da consciência e assim eles não se afetam. Nossa, como que funciona, Ju? Não entendi nada, né? Eu entendi que eu também não entendi nada, tive que pensar muito. Seguinte, quando a gente fica assistindo jornal, live, a gente fica horas no falecido, né? No falecido Twitter, lá vendo as notícias e tal, a gente fica se envolvendo. E assim, gente, deixa eu falar, tá? Não tô falando pra gente ficar alienado, não é nada disso. Mas vamos aqui parar de ficar polarizando também as ideias, tá? A ideia aqui tira. Eu tenho posições políticas, eu tenho ideias, eu tenho ideologias. Só que quando eu falo de espiritualidade, eu tento sair um pouco disso. Eu saio disso para não enviesar minha mente, senão eu não consigo expandir. Eu vou ficar sempre sendo condicionada às mesmas ideias, porque eu tô me proibindo de expandir, porque eu tô relacionando com coisas que não tem nada a ver com espiritual. Política é super importante, ideologia, social, tudo é muito importante, né? Só que isso tá no nível material, isso não é um nível espiritual. Então aqui a gente fala de níveis energéticos e espirituais, então tem que tirar isso de lá, tem que colocar de lado, senão vocês não evoluem. Nós não evoluímos, a gente fica condicionado. Chega uma hora que travou, tá? Então, voltando aqui. Então, pensa assim, quando a gente tá lá assistindo as notícias e não sei o quê, a gente se envolve. Você começa a pensar, né? Apareceu uma história aí que eu nem procurei saber. Eu vi alguém comentando, que eu tô acompanhando bastante o Threads agora. Eu vi pessoas comentando, mas eu não cliquei pra entender o que aconteceu. Minha irmã comentou comigo. Eu já sei mais ou menos o que aconteceu, mas eu pensei, eu preciso saber, é uma coisa que eu preciso saber importante? Não. Vai mudar minha vida eu saber ou não saber? Não. Positivamente não vai mudar. Eu preciso dessa informação pra fazer alguma coisa? Não, não preciso, então eu passo. Que foi a mulher que, sei lá o que aconteceu com aquela mulher, ela foi lá e assassinou o filhinho dela de 4 anos, né? De uma forma completamente brutal. A polícia pegou ela no ato e tudo mais. Aquilo me tocou bastante. Falou de criança, a mesma idade do meu filho, eu fiquei muito mal, assim, só de imaginar. Então eu falei, não, não preciso saber disso. Por que eu preciso saber disso? O que vai mudar? Não preciso saber disso. O negócio das queimadas, precisa saber com certeza, precisa saber disso. Eu posso ajudar de alguma forma? Tem umas ONGs que estão em doação e tal. Eu doei um pouco, né? O quanto eu podia, eu doei. E é isso, gente. Assim, eu tô de olho nas propostas políticas em relação a isso, que não tem muitas, né? Por enquanto. Ah, a gente vai cobrar as autoridades. Eu fiquei pensando, como cobra, né? Como que eu cobro a autoridade? Eu, Juliana, cobro a autoridade. É na urna. Nas eleições a gente cobra a autoridade. Então, assim, não vai adiantar eu ficar e tentar ficar bem da minha saúde, porque, né, é isso. Por que que eu tô falando isso? Porque isso é você não se deixar afetar pelo pêndulo. O pêndulo tá o pêndulo movimenta tudo isso. Ah, então as pessoas não tinham
elas não tinham livre-arbítrio, elas só estão sendo condicionadas pelo pêndulo. Claro que tem livre-arbítrio. As coisas acontecem e você entra no movimento se você quiser. Você começa a deixar as coisas flutuarem no seu inconsciente. E você vai pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, deixa as marés acontecer lá, né? Eu não tô falando que... Gente, eu não consegui ainda fazer isso, mas eu entendi. Eu entendi. E me deu, assim, na minha mente. Porque é isso mesmo, tá? Você tá no ônibus, alguém te xinga, você pode ficar pistola. Pô, mas tá falando pra eu ficar, pra dar a face de esquerda, como Jesus falou. Tô falando nada, tô falando pra você fazer nada. Eu tô falando como que funciona você sair do esquema do pêndulo. Como funciona aqui no Caibalion fala, qual foi o exemplo que eles deram? Eles falam assim, ó, que esse movimento rítmico, ele é uma coisa quase, não é física, é uma coisa que precisa ter para que a natureza se movimente, se desenvolva perfeitamente. Precisa ter esse ritmo, precisa ter essas flutuações, principalmente no universo que a gente vive. Essas leis são para esse universo, né? Então, precisa ter essas flutuações. Só que nós não precisamos estar dentro daquela panela de pressão. Ah, tá, eu até anotei eu fiz uma correlação. Pensa você dentro de um furacão. Pensa um furacão. Tá acontecendo ali aquele. É furacão, né? Que é aquela coisa lá rodando. Se você entra no furacão, o que que você vai viver tudo aquilo? Você vai sentir. Vamos supor que você não morreria. Você vai ficar sentindo rodopiar, você vai sentir para um lado para o outro, as coisas vão bater em você. O furacão vai te levar lá para uma outra cidade, para um outro estado, destruiu tudo. Se você decide, vamos supor também, tá, gente, um mundo hipotético, você pode sair de dentro do furacão, você pode não entrar lá dentro. O furacão ele não vai deixar de existir porque você não entrou, entendeu? Ele vai continuar existindo, ele vai fazer o que ele tiver que fazer, ele vai destruir o que ele tiver que destruir. Mas se você tiver, né, a consciência de não entrar, não se aproximar daquele furacão, mantê-lo sob suas vistas, ou não também, mas se proteger de estar lá dentro e ficar ali, pô, eu tô aqui, né? Eu tô vendo, eu tô dentro desse ambiente onde esse furacão tá acontecendo, mas eu não tô entrando nele. Eu tô vendo ele passar. Então é isso, ele vai causar destruição, independente de eu estar dentro dele ou não. Eu dentro dele eu não vou evitar destruição. É por isso que eu falo assim, você precisa mesmo estar sabendo de tudo que acontece dentro do mundo, todos os crimes que acontecem policiais na cidade, você precisa mesmo saber disso? Você precisa saber detalhes de como foi que a mãe matou o menino, precisa saber detalhes de como o Trizal lá matou o menino lá do eles eram da onde? Do Sul? Não, de Santos. O Trizal lá de Santos, que, mano. Você precisa de saber disso? Precisa mesmo? Precisa saber? Talvez precisa saber, né? Tá ali, você tá no mundo. Precisa estar dentro, esmiuçando, imaginando, entrando no Instagram da mulher pra ficar sua vagabunda, sei não sei o quê. Se você precisa disso, porque você entrando nisso, você tá entrando nesse ritmo, você não tá saindo dele. E aí você fica ao bel prazer, você tá deixando os eventos externos te afetarem. É aquela coisa, né? Eu não tenho controle sobre o que acontece do lado de fora. E o lado de fora vai acontecer muita coisa. O pêndulo vai movimentar. Ele movimenta, né? Que ele já tá movimentando. Inclusive aqui no Caibalion falou, impérios são erguidos e caem, reis vão lá pro topo e são demolidos, né? Demolidos que fala. São demovidos lá do cargo. Tudo. Tem os presidentes que estão lá no topo, daqui a pouco cai. Tem gente que tá não sei onde morre. Tem pessoas que estão com um poder enorme, caiu. Ai, mas tem gente que consegue se segurar. Se segura até onde não dá, mas não dá, gente. Porque o mundo é feito por leis imutáveis. A pessoa vai morrer. Ah, mas eles fazem uma mágica para renascer. Até nascer, até ficar adulto de novo, se funcionar. Partindo pelo princípio que pode não funcionar, tá? Pode funcionar, pode não funcionar também. Inclusive, eles também têm essa ciência. Por isso que tentam ao máximo se cercar, mas não é garantia. Então, porque chega uma hora também que o negócio vai. Então, assim, você quer estar lá dentro. E como que eu não me afeto? Então, quer dizer que para os hermetistas eles não sofrem, as coisas não acontecem com eles, no trabalho deles ninguém briga com eles, na família ninguém. Não acontece, porque o que acontece do lado de fora, eles não têm controle. O chefe dele tá puto com a vida, ele não tem como controlar a mente do chefe para não ficar puto com a vida. Só que o que acontece?
Você não vai se afetar. E você não se afetando, você começa a trabalhar em cima de outras leis de um jeito positivo para você. Então tem a polaridade, você não está polarizando para o oposto. Então nada acontece na sua vida, você não vai atrair o oposto. Você não vai atrair a semelhança também, porque semelhante atrai semelhante. É uma coisa complexa, né? A lei da compensação tem um papel importante na vida dos homens e das mulheres. Ver-se-á que geralmente uma pessoa paga o preço, colocou entre aspas, de tudo que possui ou que lhe falta. Se tem alguma coisa, carece de outra, a balança está em equilíbrio. Ninguém consegue atirar pedra em casa de marimbondo e sair de mansinho. Tudo, aí já entra ação e reação, né? Tudo tem seus lados agradáveis e desagradáveis. Então, por exemplo, né, meu sonho é trabalhar de forma autônoma. Aí eu falo, nossa, vai acontecer, vai ser tão bom, eu vou fazer meus horários, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu posso usar minha criatividade para montar o meu esquema de trabalho, para não ficar dependendo da aprovação dos outros, né? Então eu posso arriscar, não sei o quê. Só que qual é o lado ruim? Se eu não fizer um bom trabalho, eu não tenho cliente, não tenho no cliente, eu não tenho salário. No trabalho, o CLT, enquanto você está empregado, você tem teu salário. Você tendo trabalhado pouco ou muito, se ninguém te mandou embora, você tem teu salário. Você tem seu fundo de garantia se você é demitido. Muitas vezes você tem lá teu convênio médico e isso já está lá cativo, é teu. Então tem o lado agradável e o desagradável. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico tem muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também tem coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário pode ser obcecado por dar grandes festas e ter a riqueza necessária para sustentar todos os luxos e delícias que põe à mesa, mas é possível que lhe falte o apetite para desfrutá-los. Ele inveja o apetite e a digestão do operário, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com seu simples alimento do que o milionário poderia ter. Que mais? A lei da aí, então, aí uma coisa interessante também, até um adendo aqui, né? Esse livro aqui do Caibalion, ele trata dos 7 principais princípios herméticos. Então, os principais princípios herméticos são esses 7, mas existem outros. Que aí eu vou ter que pesquisar. Eu acho que não existe um compilado como existe aqui. Mas ele está falando da lei da compensação, ele falou da lei da afinidade, da lei da constância, coisas que não estão aqui, você vê, né? Então, né, aquela questão que a gente falou de você não se afetar é uma forma de você colocar, você elevar o teu ego para um nível consciente, porque o ego ele trabalha no inconsciente. Quando vê, você sentiu. Quantas vezes você não queria ter agido daquela forma, tido aquela reação em uma situação, você fala, pô, por que que eu fiz isso, né? Eu explodi, eu descontrolei, porque o teu ego tava no inconsciente. Você não tava percebendo que você tava dançando conforme a música. Quando você sai de dentro daquele turbilhão, você bota teu ego no nível consciente, que é um nível onde essa lei do pêndulo, do ritmo, esse pêndulo não funciona. Então, assim, você vai estar num ambiente onde as pessoas estão nervosas. Se alguém no ônibus quiser te xingar, ele vai xingar, independente do seu estado de espírito. Mas você não vai afetar em nada. E aí, considerando que somos energias, que atraímos o que a gente sintoniza, sua vida vai prosperar, porque você sempre vai estar vibrando numa faixa flat. Lembra do princípio também da vibração? Você atrai para você o que você está vibrando. Então, se você não fica nessa oscilação, você consegue manter uma vibração constante. E essa vibração lá em cima, no nível consciente, estando constante, é aí que a mágica começa a acontecer. Porque a gente muitas vezes não consegue viver a vida que a gente quer viver, na maioria das vezes, conquistar as coisas que a gente quer conquistar, porque a gente flutua muito, a gente quer uma coisa e quando nós estamos ali pensando no que a gente tá empolgado, né? Então eu tô super empolgada aqui, imaginando a casa dos meus sonhos, que vai ser assim, isso aqui, isso aqui. Daqui a pouco, amanhã, eu vou pro trabalho, pego um trânsito de 3 horas, já mudou o clima total, já saí da frequência da casa maravilhosa. Daqui a pouco eu volto de novo, aconteceu uma coisa, tive uma noite incrível com meu marido, a gente viu estrelas.
tô feliz de novo. Ai, não, minha casa maravilhosa, não sei o quê. No dia seguinte, fiquei doente, peguei uma virose, já cai de novo. Então, a vida é assim, sabe? É um constante, vai, sobe, desce, sobe, desce. Então, gente, inteligência emocional é o segredo. Você não ser. Ah, então tem que ser fria? De jeito nenhum. Ah, então tem que ser uma pessoa aleatória, assim, uma pessoa alienada das realidades? Não. Mas você, o que ajuda você saber do que está acontecendo lá no crime de Santos? Porque você está ajudando quem? Você é investigador? Você está ajudando nas investigações? Você está dando apoio para a família? Não, gente, não. 99,99% não. É só ficar, sabe, alimentando ali. Tem gente que me escreve assim: eu fiquei tão mal. No grupo do WhatsApp mesmo, a gente tem várias pessoas que falam assim: nossa, eu fiquei tão mal com tal situação que aconteceu. Tipo, aconteceu uma coisa assim na mídia e saiu na mídia. Fiquei tão mal com isso, não sei o quê. Tô aqui pensando. Quando o Silvio Santos morreu, eu fiquei tão mal. Nossa, tô assim pensando, foi tão bom. Você ficou, tipo. Não é ser insensível, gente, mas você não é da família. Você vai ficar mal. Não tô falando que o cara é uma pessoa ruim, que não mereça nenhuma. Nenhuma. Como que é a palavra? Homenagem, que não mereça homenagens, não sei o quê. Mas assim, você vai ficar mal? Gente, não é você se alienar, você ir pras montanhas, vender tuas coisas e ir pras montanhas, viver lá de luz. Não, gente. Não, não. Senão não encarnava. Eu até fiz um post hoje no Instagram e um post interessante que eu coloquei assim: é, o rolê da encarnação, um dos principais rolês, um dos principais rolês da encarnação é você estar no mundo, mas você não ser do mundo. Não adianta encarnar e achar que a única forma de se iluminar, de aprender, de evoluir, é você se isolar dos perigos noturnos, né? Dos perigos do mundo, das tentações, das pessoas más. Não, então vai voltar, tá? Vai voltar pior muitas vezes. Não, vai ter que viver no mundo, vai ter que enfrentar os perigos noturnos, vai ter que fazer tudo, normal, vai ter que viver a vida, tá? Se isolar é perda de tempo, é desperdício de encarnação. Pensa no mentor, meu Deus. Eu me comprometi com essa pessoa aqui pra ajudar, porque ela falou que ia fazer, acontecer, ela só tá em casa, trancada, é, reclamando da vida aqui, ó, no falecido Twitter, tá? Porque não sei o quê, porque falando não sei o quê, porque isso não pode acontecer, porque é um absurdo, que não sei o quê. Não sai de casa. A pessoa não nem sai de casa. Desperdício de encarnação. Desperdício do trabalho das pessoas envolvidas nisso, né? Então, é, tem que ir pro mundo. Ponto. Você tá no mundo, você vai ter que ir pro mundo. Fazer tudo, toda vida de adulto, né? Vida de adulto é criança também tem que ir pro mundo. Só que você não precisa ser desse mundo, você não precisa se envolver intimamente com as coisas que acontecem que não te dizem respeito. Porque, gente, outra coisa que até foge um pouco desse tema, mas que super cabe nisso que eu tô falando, é uma andorinha só não faz verão, mas uma andorinha só faz muita diferença no seu micro. Se a gente tem 8 bilhões de andorinhas humanas aqui e cada um cuida do seu micro, pronto, fizemos o verão, né, no mundo. Então foca no teu micro. Não adianta você ficar reclamando de coisas lá na Rússia, reclamando da guerra lá do não sei o quê. Ai, não tem que ter empatia, tem que ter muita empatia. Quer ajudar? Faça uma oração. Mande vibrações. Todas as noites emita vibrações para essas pessoas. Quero ajudar mais ainda. Então procure uma ONG para doar para aqueles que não estão, que tá sem condições de nada, para países extremamente pobres, em alguns locais da África, né? Então doe, faça isso, vá numa ONG, vá numa associação, faça trabalhos voluntários, isso é ajudar na prática. Se você não quer ajudar, não pode dessa forma, então não adianta ficar querendo passar o dia discutindo a guerra da Ucrânia, passar o dia falando mal do trisal lá de Santos, falar de não sei o que, de não sei o que. Não adianta, você não vai fazer nada, você está perdendo tempo, você está tá fugindo de agir naquilo que você tem ação. Porque não é que você não pode fazer, nós não podemos fazer nada, nós podemos e devemos fazer muito no nosso micro, tá? Então tem um mundinho particular aqui na gente, assim como é em cima e embaixo, certo? Então você agindo naquilo que você tem gestão,
que é o micro, de alguma forma o macro vai ser atingido. Gente, mas ó, não me entendam mal, tá? Quando eu falei pra não ser bonzinho, pra não atrair gente ruim. É que a gente fala, quando eu falo bonzinho, não é uma pessoa genuinamente boa, é uma pessoa trouxa. Então não seja trouxa. De ficar, não, eu vou dar segundo. A pessoa, sei lá, a minha namorada, meu namorado me traiu 5 vezes, mas eu também, né? Aquele dia lá eu não quis fazer não sei o que com ele. Então até que eu mereci. Isso é ser uma grande trouxa. Então vai atrair esse tipo de pessoa. Mas uma pessoa boa, de verdade, não atrai gente ruim, não, tá? Porque existe a lei da ação e reação. Você não vai fazer o bem e atrair gente ruim, certo? E aqui que é o próximo princípio, que é da causa e efeito. Jamais você vai fazer uma coisa boa e como efeito você vai ter uma coisa ruim. Não existe isso, tá? Agora, você ser um trouxão, você vai encontrar, assim, um espertão pra te... pra compensar ali a coisa, né? A Bárbara colocou, achei esse tema da polaridade difícil, de difícil entendimento. O igual é desigual e é a mesma coisa. Tá falando do princípio anterior, né? Que esse daqui de hoje é do ritmo. É assim, Bárbara, que o da polaridade ele fala que os polos eles fazem parte de um mesmo objeto. Então, quando a gente fala de medo e coragem, eles fazem parte de um mesmo objeto, só que o medo é um extremo daquele objeto, né, ou sentimento ou qualidade, e a coragem é o outro extremo, só que eles fazem parte de uma mesma qualidade. Então, quando você quer sair do medo, você vai gradualmente indo para o centro, que você chega mais próximo da coragem. Eles são faces diferentes da mesma moeda, tá? É mais ou menos nesse sentido. Esse do ritmo é um dos mais difíceis, gente. Eu trouxe mais para essa questão, assim, um pouco, né, mais para ficar mais claro, do nosso dia a dia. Que as coisas vão acontecer, assim, vamos tentar resumir até para concluir, antes de eu ver as últimas mensagens. As coisas vão acontecer, como o Henrique colocou, o pêndulo não fica parado, as coisas vão acontecer. Você tá no mundo em movimento e você também é um ser em movimento. Lembra que a gente começou lá falando que tudo que nasce morre, tudo tem seu auge, começa a cair, tudo. Só que o nível do inconsciente, da consciência real, né, no plano mental, nós temos a consciência. Lembra que a consciência independe de corpo, independe de status social, independe de vida, de matéria. Lembra? A nossa consciência, ela está acima da Juliana. A Juliana é uma manifestação de uma consciência macro que teve várias outras manifestações antes dessa encarnação juliana. Podemos falar também que é o espírito. Ele não é suscetível ao ritmo, não a esse ritmo que influencia essas coisas no nível da inconsciência. Então, quando a gente para de se apegar tanto nessas coisas que acontecem no nosso externo, isso não nos afeta ao nível mental, ao nível da nossa consciência real. Então, assim, não é que você não vai ter sofrimentos na vida, no sentido assim, coisas ruins acontecendo na sua vida, mas você não vai se abalar se você souber ficar aqui em cima. Então é como se você estivesse no helicóptero e acontecendo um monte de coisa aqui embaixo. E você tá vendo tudo, mas você não tá se afetando. É mais ou menos isso, tá, gente? Mas é um princípio bem difícil mesmo. E não é ter sangue frio, é ter inteligência emocional. As emoções são importantes, só que a gente não precisa sempre estar num turbilhão, ou tá fervendo ou tá apático. Porque aí ficar com sangue frio é tá apático, é ser psicopata, não é a ideia, né? Porque as emoções nos impulsionam. Uma pessoa apática não tem energia para fazer nada na vida. Pessoa apática, ela fica... Ou psicopata, que ele tem um impulso de se dar bem na vida, troco de qualquer coisa. Então, ele nutre um desprezo pelas pessoas e pela vida dos outros muito grande. É totalmente diferente, tá? Então, não, a palavra não é essa, sangue frio, o termo. É você ter inteligência emocional, não ficar vivendo nos extremos emocionais. A Rafa falou. Henry, mas aí cuidar demais para controlar tudão também não é muito saudável, exatamente. Ficar, ó, flat, tranquila. A pessoa ser apática não é ser uma pessoa tranquila, a pessoa tá desprovida de emoção. Aí também não vive nada, no que você vai conquistar? Se você tá lá apático, não conquista nada. Não atrai nada. A Bárbara colocou assim, ó. Então aquele papo de vibração positiva é balela, gente.
Tem que lembrar dos princípios anteriores. A gente falou do princípio da vibração, que foi o terceiro. Você entendeu? Um princípio não deixa de existir para que o outro funcione. Estão funcionando tudo ao mesmo tempo. Vocês lembram que várias passagens aqui do livro, eles falam que os melhores ou os maiores mestres herméticos, eles aprenderam a utilizar um princípio sobre o outro. Então, qual é o mais forte? O princípio do ritmo existe? Existe, mas ele não é o mais forte. Existe o princípio da vibração em cima, existe o princípio da causa e efeito, que a gente vai conversar mais na aula que vem, no vídeo que vem, na live. E só que vocês conhecem super, né? Causa e efeito, ação e reação, é a mesma coisa, só que a gente vai colocar aqui com o olhar do Caibalion. Então, eles são bem mais fortes. O princípio da correspondência é um dos principais. O princípio do ritmo é importante, sim, mas ele não é o mais forte. Alguns outros se sobrepõem. Então, se você estiver lidando bem com esses outros, você fica ileso do princípio do ritmo. Gente, ficou mais claro? Ficou um pouquinho claro? Porque esse realmente é difícil, tá? Não, gente, existe uma linha tênue entre você fingir e você sentir. A ideia não é você ficar fingindo que não tá sentindo nada. É você, de fato, não ficar se envolvendo no que não te diz respeito. Ou não ficar... aprender, né? Entender, de fato, que o que você não tem como remediar, o que você não tem como agir para melhorar, não vou me estressar, ou então não vou me desesperar, não vou me jogar na BR por conta de uma situação que eu não tenho nenhuma ação sobre. É isso aí, então eu vou viver minha vida, né? Daqui a pouco isso passa. É isso, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Você trabalhava e foi demitida. Foda, né? Você não tava contando com isso. Você pode sofrer, ficar preocupado e tal. Eu tô colocando um exemplo extremo pra vocês verem que o que eu tô falando não é fácil. Eu não tô falando, gente, basta, não, que não sei o quê. Estamos falando, não é uma opinião da Juliana, tá? Não é o que eu acho que funciona. A gente tá estudando um livro, tá? Um livro com base nos princípios do hermetismo. Aí, funcionou? Não, não sei. Então, estamos estudando juntos aqui. Então, o que fala aqui, olha, fui demitida, pô, tô preocupada e tal. O que eu posso fazer? Eu quero já arranjar outro emprego, eu não quero ficar aqui coçando, não. Então, eu vou fazer assim, eu vou já atualizar meu currículo, eu vou falar para os meus contatos que eu tô na praça, eu vou atualizar meu LinkedIn, eu vou entrar todos os dias no LinkedIn, vou me candidatar para 15 vagas. E o que mais? Meu inglês não tá muito bom, vou dar uma estudada aqui no meu inglês, todo dia eu vou pegar uma horinha para estudar. O que eu posso fazer mais? Eu acho que é isso. Pronto. Mas meu Deus, eu vou ficar sofrendo todo dia, acordar, não sei o quê. Eu não posso fazer mais nada além do que eu já listei que eu posso fazer. Se eu estou fazendo o que eu listei que dá para eu fazer, já tá fazendo? Tô. Então é isso. Então não vou ficar chorando todo dia, é isso. Confia. E se não acontecer, não sei. Se não acontecer, aí eu choro. Né? Se daqui a 6 meses acabar meu dinheiro, acabar meu seguro-desemprego, eu tiver. Aí eu choro, aí me preocupo. Mas enquanto isso, eu vou confiar que as minhas ações vão dar frutos. O resto, o universo vai fazer tua parte. A Isa, o que é ou quem dita qual? Não, ninguém dita. Você usa a sua lógica. Ela tá falando quem dita qual um princípio vai sobrepor o outro. Estuda você estudando mais um pouco. Aí você olhando à sua volta, observando como que foi a sua vida, a vida dos seus, linkando uma coisa com outra e você, eu acho que esse aqui é mais jogo que o outro. Eu acho que eu conseguindo aqui focar nesse, o outro naturalmente se resolve. É isso, o Zereme. Mas e o merecimento? Lei de causa e efeito. Isso é merecimento. Essa série é uma introdução às leis herméticas. Então, aos princípios, né, que fala. Se vocês não entenderam muito bem ou estão interessados em aprofundar mais, pesquisem. Como eu falei, não é a opinião da Juliana, é um livro que sumariza as principais, né, as 7 principais leis, né, ou princípios herméticos. E tem muita gente falando sobre isso, né, pessoas muito boas, pessoas mais rasas, mas vale a pena pegar várias fontes e ir bolando o seu próprio entendimento e construindo o seu próprio entendimento. Quase ninguém, eu acho que ninguém domina isso aqui. Olha a grossura do livro. É uma tripinha de livro, mas é muito complexo mesmo. Não é para sair daqui entendendo tudo, dificilmente. Mas
comprem o livro, ou então baixem aí, procurem na internet PDF, leiam, estudem, tentem entender. Não se esforcem homericamente para entender de cara. Só que não se fechem também, Jéssica, tá? Tenho medo de ler e não entender. Não se fecha. Eu já li esse livro, essa é a terceira vez que eu tô lendo. A primeira eu não entendi porra nenhuma, zero. A segunda, algumas coisas, um princípio sim, outro não. Dessa vez eu tô entendendo mais. Então é isso, gente. Nós somos seres aí, a gente não tem pressa. Somos eternos. O que existe aqui existe lá do outro lado também. Mas o que não dá é pra não fazer nada nunca. Lembra? Não vamos desperdiçar, não, porque o mundo, assim, o mundo não só, o universo é gigantesco, tem tanta coisa pra gente aprender, tem tanta coisa pra a gente se, ferramentas que nós podemos utilizar pra gente se conhecer e nos conhecendo a gente consegue viver melhor, sabe? Sair dessa roda de samsara, parar de ficar patinando na vida, parar de se sentir injustiçado, parar de sair um pouco desse esquema social que está cada vez mais evidente que nós vivemos dentro de um grande tabuleiro de xadrez e não tem muito o que fazer. Eu sei que é triste reconhecer isso, ter essa consciência e também ter a consciência de que não tem o que fazer. É um tabuleiro gigante, não tem como sair. Não tem como sair fisicamente, mas você pode fazer o quê, né? Vamos usar um princípio hermético. Colocar a sua mente, a sua consciência no nível de mente consciente que tá fora desse planeta, que não tá dentro de porra nenhuma, não tá dentro de um corpo, não tá dentro de um planeta X ou Y. Ela não tá ocupando espaço nenhum, ela é uma mente eterna e a gente pode expandi-la cada vez mais e viver aqui como uma experiência onde a gente vai aprender muita coisa, onde a gente vai fazer o que tem que fazer, vai ajudar naquilo que nós temos condições de ajudar e vai sair daqui muito melhor e pronto para encarar um desafio, uma experiência muito além dessa terra. Porque se não aprender o rolê da terra, volta para a terra e volta e volta e volta e não sai. E aí não é nenhum Anunnaki que tá querendo comer a tua energia docinha de arcanjos saltitantes, não. É você mesmo que não tá conseguindo aprender, tá repetindo a série. Entendeu? É isso. Beijos.